A coordenadora do projeto, a professora Rosalina Costa, do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora. Posso começar por cumprimentar todos. Boa tarde. A minha primeira palavra tem que ver com uma nota de agradecimento para todos os presentes. De facto, é ver a sala cheia e se um dos objetivos, se o primeiro, aliás, objetivo que esteve por trás da constituição deste grupo de trabalho passava exatamente por conhecer a realidade do abandono escolar na Universidade de Évora, tendo em vista estabelecer medidas que de alguma forma permitam minimizar os resultados do abandono, então eu julgo que esse objetivo já está largamente a ser conseguido, pelo menos pela sensibilização de todos quantos aqui estão. Agradecer, então, a presença de todos os colegas, sobretudo os que vieram de fora deste edifício e desta região, desta cidade, e que, de alguma forma, assim, manifestam o interesse pela apresentação dos resultados públicos deste estudo. Em grande medida, o enquadramento que poderia fazer neste momento foi já e bem feito, quer pela senhora reitora, quer pela senhora vice-reitora, quer por todos quantos estiveram na mesa de abertura. Portanto, se me permitem, iria apenas destacar duas notas principais que eu penso, apesar de tudo, serem relevantes em termos gerais. Desculpem. Talvez, sobretudo os nossos convidados, não conheçam aquilo que está por trás desta fotografia. São conjuntos de sapatos deixados pelos estudantes nos claustros da Universidade de Évora na sequência das cerimónias de abertura do ano letivo que se comemora na Universidade de Évora no primeiro dia de novembro. Esta fotografia é datada de 2013 e, de facto, usamos-la aqui sobretudo como um marcador da entrada dos estudantes na Universidade de Évora, aqui, obviamente, associado aos alunos de primeiro ciclo, mas eu gostaria que utilizássemos este marcador para além dos alunos de primeiro ciclo, naturalmente, e trago esta fotografia sobretudo para, no fundo, vos colocar perante aquela que foi a nossa principal questão de partida quando iniciámos este estudo e que tem que ver essencialmente com isto. Como é possível, como explicar que estudantes que passam por uma barreira que à partida seria a mais difícil, ingressam na universidade, nos vários ciclos de estudo, não cumpram até ao fim a trajetória que seria expectável? Esta é a nossa principal pergunta de partida. Mas voltemos às duas notas que eu gostava de enfatizar no início. A primeira tem que ver com o facto de o abandono escolar no ensino superior ser, e como já foi dito, é de facto um fenómeno transversal às várias instituições. Eu diria que é um fenómeno complexo, pluridimensional e urgente. E o nosso estudo vem efetivamente provar isto mesmo. A segunda nota, penso que se justifica também neste momento, tem que ver com um agradecimento à equipa reitoral pela coragem, diria também humildade, de avançar com um estudo que sabemos expõe sempre a nossa universidade, mas que é absolutamente necessário para passarmos para além daquilo que são as explicações de senso comum e, de facto, adotarmos um olhar mais objetivo, mais científico, mais rigoroso sobre o fenómeno do abandono. Vamos avançar para a metodologia, também uma breve nota metodológica, enfatizando alguns dos aspectos que já foram referidos pela senhora vice-reitora. De facto, nós desenvolvemos um estudo de caso na Universidade de Évora. Isto não significa que o grupo de trabalho não esteja consciente de que o fenómeno do abandono é transversal às várias instituições. Optámos por estudar a nossa, naturalmente, com este objetivo geral, já foi referido, também não vou estar a repetir demasiado, mas identificar e compreender as causas do abandono escolar, tendo em vista, então, a posterior definição e implementação de medidas preventivas que se venham a mostrar adequadas. Em termos de objetivos específicos, em primeiro lugar, identificar, caracterizar e analisar as determinantes do abandono escolar nos últimos 3 anos, a partir de dados existentes, são os dados que estão
nos serviços académicos, voltarei a esta questão mais adiante, aprofundar a compreensão sobre as causas do abandono escolar, recorrendo a entrevistas junto dos estudantes que se disponibilizem para tal, e, finalmente, propor o conjunto de medidas preventivas. Do ponto de vista da delimitação, começámos, e este foi o nosso principal desafio. De facto, todos nós falamos em abandono ou em taxas de dropout, de uma forma, por vezes, mais técnicas. Naturalmente, quando entramos nas bases de dados dos serviços académicos, não temos esta terminologia. Portanto, o principal desafio foi exatamente tentar perceber, dentro das bases disponíveis, qual é, no fundo, a variável, a classificação, a terminologia, que nos permite compreender mais de perto aquilo que é a realidade do abandono escolar, do que nós entendemos por abandono escolar. Então, do ponto de vista operacional, consensualizámos que abandono escolar equivale a uma situação de inativação da matrícula, a qual pode dever-se a uma anulação de matrícula, por vezes o aluno dirige à senhora reitora uma anulação de matrícula por via de um requerimento, ou uma não inscrição, que pode ser voluntária ou involuntária. Do ponto de vista temporal, também, como já foi dito, o que nos foi pedido foi que analisássemos o fenómeno do abandono escolar nos últimos 3 anos. O grupo de trabalho foi constituído em finais de janeiro de 2015 e o que nós fizemos foi aproveitar também os dados, que já iam de alguma forma para além daquilo que era a encomenda ao grupo de trabalho, utilizámos também e analisámos os dados relativos ao primeiro semestre do ano, à data em curso, de 14-15. Desta forma, o período temporal que analisámos compreende, ou vai desde 1 de setembro de 2011 a 28 de fevereiro de 2015. Do ponto de vista de uma delimitação mais académica, se quiserem, estudámos todos os estudantes que ingressaram na Universidade de Évora no período considerado, excetuando os ingressados em cursos não conferentes de grau, nomeadamente nos CETs, nos cursos de especialização tecnológica e nas pós-licenciaturas. Tomámos esta decisão ao início, por um lado, porque os CETs avizinham-se alterações ao nível daquilo que são os CETs e no caso das pós-licenciaturas, porque a expressão numérica, julgámos na altura, não justificava um estudo tão aprofundado quanto para os outros ciclos de estudo. Do ponto de vista da população-alvo, então, retomemos um pouco a análise à base de dados dos serviços académicos. Essa informação disponível, mas frequentemente não estudada. No período considerado, ingressaram na Universidade de Évora 9.790 estudantes em cursos de licenciatura, mestrado integrado, mestrado, doutoramento e pós-graduação. Ao final do período follow-up, estavam diplomados 1.570 estudantes, estavam ativos 6.288 e estavam inativos 1.932 estudantes. E foi sobre este conjunto de estudantes que nós fizemos a nossa principal análise. Do ponto de vista da informação provocada, aplicámos um inquérito por questionário, auto-administrado, preenchido pelos próprios inquiridos. Foi endereçado a todos os 1.932 estudantes e ainda a um conjunto de estudantes recolocados noutra instituição de ensino superior na sequência do Concurso Nacional de Acesso. No conjunto, o questionário foi aplicado a um universo composto por 2.150 estudantes. A nossa amostra final estabilizou nos 908, com uma taxa de resposta bastante positiva no quadro daquilo que são questionários eletrónicos auto-administrados de 42,2%. Vale a pena dizer que tivemos bastantes mais respostas, mas em que os inquiridos não chegaram até ao final do questionário e que não foram, esses questionários não os validámos para análise posterior. Numa terceira e última fase, como também já foi referido, utilizámos a disponibilidade expressa dos inquiridos a quando do inquérito por questionário para aplicar algumas entrevistas a uma amostra voluntária. Utilizámos um tipo de amostragem por casos múltiplos, por homogeneização, em que a variável, digamos assim, tinha que ver com a condição de inativação nos últimos 3 anos. No final, também tivemos bastantes mais disponibilidades. Por limitações de tempo, estabilizámos a aplicação de entrevistas nas 20. Do ponto de vista dos resultados,
Procuramos, nesta apresentação e daqui em diante, compreender porque é que alguns estudantes, como este banco, estão fora da universidade. Uma primeira análise à base de dados SAC-CIUE. Este é o conjunto de variáveis, este é a análise principal que fizemos à base de dados dos serviços académicos. São várias variáveis, vou escolher apenas algumas para uma análise mais aprofundada. Estas variáveis foram depois cruzadas por vários ciclos de estudo, todos os considerados, nomeadamente as licenciaturas, os mestrados integrados, os mestrados, os doutoramentos, as pós-graduações. Vejamos, primeiro que tudo, os estudantes inativos por ano de inativação e ciclo de estudos. Estes dados foram já também brevemente referidos. No total do período considerado, temos uma taxa de inativação, considerámo-la assim por relacionar o número de estudantes inativos num determinado ano pelo número de ingressados nesse ano. Uma taxa de inativação total de 19,7%, aproximadamente 20% no período considerado. Reparem que em 2012-13 a taxa é de 21,3%, aumenta em 13-14 para 26,8%, e ao final do primeiro semestre de 14-15, portanto estes não são os dados do ano completo, mas apenas ao final do primeiro semestre a taxa de inativação era já de 20,3%, bastante próxima dos 26,8% do ano letivo anterior completo. Dados detalhados ao nível da licenciatura, mestrado integrado, mestrado, doutoramento e pós-graduação. E aqui eu gostaria de enfatizar, sobretudo, os que têm a ver com o mestrado e com o doutoramento. Reparem, ao nível do mestrado, nós temos em 2012-13 uma taxa de 29,6%, em 13-14 de 49,8%, cerca de 50%. Eu sei que os arredondamentos são perigosos nestas circunstâncias. E ao final apenas do primeiro semestre de 14-15, a taxa era já de 40,8%. No total do período considerado, a taxa é de 30,7%. Para os doutoramentos, temos em 2012-13 28,9%, em 13-14 30%, e uma vez mais, ao final apenas do primeiro semestre de 14-15, a taxa era já de 42,2%. Portanto, aqui temos uma primeira ideia, de facto, de transversalidade do fenómeno ao nível dos vários ciclos de estudo, naturalmente com desafios diferentes, pois os ciclos de estudo são, obviamente, diferentes entre si. Um olhar mais específico para algumas variáveis analisadas para as licenciaturas. Obviamente não pudemos escolher todas, selecionámos aquelas que consideramos mais relevantes, para vos dar uma visão de conjunto. Um primeiro dado sobre a opção de acesso. O número de estudantes inativos diminui com a opção de acesso, de um modo geral, contudo, é entre os ingressados na primeira opção que se verifica a menor percentagem de inativações. Sei que grande parte destes dados são até certo ponto intuitivos, mas vale sempre a pena afirmá-los do ponto de vista de uma análise mais científica, mais detalhada. Em termos de fase de acesso, cerca de 2/3 dos estudantes inativos entraram nos seus cursos na primeira fase, em termos de dados de conjunto. No entanto, quando olhamos à fase de acesso, percebemos que é entre os estudantes ingressados na terceira fase que ocorre a maior percentagem de inativações. Naturalmente, também não me cabe aqui fazer todas as interpretações possíveis, mas poderemos deixar grande parte delas para o momento de debate. Relativamente ao modo de acesso, ainda em licenciatura, o maior número de inativos, mais de metade, ocorre no modo de acesso pelo qual ingressam mais estudantes, isto é, via o Concurso Nacional de Acesso. E destaca-se ainda um número considerável de estudantes inativos que ingressam por reingresso. Tomando como referência, no entanto, os estudantes ingressados em cada modo de acesso, de entre os que ingressaram via concursos especiais, cerca de 1/4 ficaram inativos, havendo também percentagens próximas dos 20% de inativações para quem ingressou via M23, reingressos e transferências. Relativamente ao distrito de origem, o maior número de inativos é oriundo do distrito de Évora, que é, diga-se também, o distrito pelo qual ingressaram mais estudantes, destacando-se ainda os do distrito de Lisboa.
Os distritos com maior percentagem de inativos, relativamente ao número de ingressados, são Lisboa, Porto Alegre e Leiria. No caso específico do distrito de Évora, 11,3% ficaram inativos. Uma nota complementar a este propósito: os estudantes oriundos do distrito de Évora que ingressaram na primeira opção são os que têm uma menor percentagem de inativações. Dados relativos ao apoio social. Vale a pena aqui dizer que a análise detalhada que apresentarei agora e para os outros ciclos de estudo no que diz respeito ao apoio social só é possível graças a um cruzamento de informação entre a base de dados dos serviços académicos e dados desagregados disponibilizados pelos serviços de ação social da Universidade de Évora. Uma primeira conclusão: apenas 5,4% dos estudantes que receberam bolsa da DGES ficaram inativos, contra os 15,1% que ficaram inativos de entre os que não tiveram qualquer tipo de apoio social. Nenhum dos estudantes que recebeu apoio específico de programas da Universidade, o FAI e o FASUE, ficou inativo. E uma maior duração de tempo, como dizia o Sr. Presidente da Associação de Estudantes, uma maior duração de tempo em anos de apoio social está associada a uma menor proporção de estudantes inativos. Quando olhamos às razões pelas quais as candidaturas ao apoio social são recusadas, verificamos que o motivo mais frequente para a recusa foi, surpreendentemente, para os membros do grupo de trabalho, talvez não tanto para quem está mais habituado a lidar com estas questões, o facto dos alunos não terem completado o processo de candidatura, com uma percentagem de 41,2%. Estas questões são, de facto, no caso do apoio, são bastante positivas. No caso das candidaturas, deixam-nos uma enorme margem para pensar porque é que os estudantes não completam efetivamente os processos de candidatura e o que aconteceria se o tivessem feito. O tempo até à inativação. Para esta análise, excluímos os estudantes diplomados no final do período de follow-up. E a nossa conclusão relativamente à licenciatura é que o tempo desde o ingresso do estudante até à inativação da matrícula tem duas fases de risco mais elevado. Entre os 18 e os 21 meses, portanto, a partir do segundo semestre do segundo ano, e entre os 33 e os 34 meses, mais para o final. Observa-se ainda um período de maior estabilidade entre os 21 e os 33 meses. Observámos algumas associações significativas no que diz respeito ao tempo até à inativação, no caso dos alunos de licenciatura, com as fases de acesso, as opções de acesso, o modo de acesso, os cursos, as escolas, o sexo e a idade. Isto é, variáveis que importam sobremaneira para a análise do tempo até à inativação. Uma análise agora mais detalhada sobre os mestrados, passando um pouco adiante os mestrados integrados, porque consideramos que a realidade é muito semelhante às licenciaturas. Em termos de fase de acesso, cerca de 3/4 dos estudantes do total de inativos entraram nos seus mestrados nas duas primeiras fases, isto em termos absolutos. Verifica-se, no entanto, que é entre os estudantes ingressados na terceira e quarta fase que ocorre a maior percentagem de inativações. Mais uma vez, dados até certo ponto intuitivos, mas que vale a pena referir. Em termos de modo de acesso, mais de 80% do total de inativações ocorre no modo de acesso pelo qual ingressam mais estudantes, isto é, via concurso local. A maior percentagem de inativações relativamente aos ingressados em cada modo de acesso ocorre nos estudantes que reingressaram, sendo praticamente igual e próxima dos 30% as percentagens de inativos que ingressaram por concurso local, mudança de curso ou reingresso em dissertação. Uma nota sobre semestres adicionais e reingressos. Sabemos que é particularmente relevante para os diretores de curso e os estudantes estão prestes a terminar as suas teses. Da análise, verifica-se que quanto mais semestres adicionais, menor a taxa de inativação. Já no número de reingressos não se observam grandes diferenças relativamente às taxas. Quanto ao número de anos desde a última graduação, para os estudantes de mestrado, metade das inativações ocorrem estudantes que ingressaram no mestrado depois de decorridos 2 ou mais anos desde a última graduação.
De um modo geral, quanto menor o tempo entre a última graduação e o ingresso, maior a percentagem de estudantes que inativam. Sim. Relativamente ao apoio social, neste caso aplicado aos estudantes de mestrado, apenas 13,2% de estudantes que receberam bolsa de GES ficaram inativos, menos de metade da percentagem dos estudantes ficaram inativos de entre os que não tiveram qualquer tipo de apoio social. Nenhum dos 13 estudantes, são sempre menos ao nível de mestrado que de licenciatura, nenhum dos 13 estudantes que recebeu apoio FASO E ficou inativo. E também aqui, uma maior duração de tempo em anos de apoio social está associada a uma menor proporção de estudantes inativos. Uma vez mais, de entre os estudantes inativos que se candidataram a algum tipo de apoio social e viram recusada a sua matrícula, o motivo mais frequente para esta recusa foi não terem completado o processo de candidatura, neste caso com 25,7%, uma percentagem bem inferior à licenciatura, é certo. Relativamente ao tempo até à inativação, o tempo desde o ingresso do estudante até à inativação da matrícula tem duas fases de maior risco. Entre os 12 e os 15 meses, portanto, na passagem do primeiro ao segundo ano, estamos com os estudantes de mestrado, e depois muito mais acentuado entre os 27 e os 31 meses, portanto, eu aqui diria que são aqueles estudantes que talvez durante o segundo ano tenham mesmo, pagaram a propina, inscreveram-se, mas não terão trabalhado muito, não sei. Observa-se ainda que não existem períodos de estabilidade, isto é, períodos durante os quais a probabilidade de inativar é aproximadamente igual, com exceção de um pequeno período entre os 31 e os 36 meses e outro mais adiante entre os 38 e os 42 meses. Aqui, em relação a esta variável em particular, encontramos algumas associações significativas com o modo de acesso, os cursos, as escolas, o sexo e a idade dos estudantes. Ao nível de doutoramentos, verifica-se que mais de 40% dos estudantes inativos entraram na primeira fase, em termos absolutos. É entre os estudantes ingressados na quarta fase que ocorre a maior percentagem de inativações, que neste caso ascende mesmo à metade. Em termos de modo de acesso, cerca de 90% do total de inativações ocorre no modo de acesso pelo qual ingressam mais estudantes, que é o concurso local, no caso dos doutoramentos. Relativamente aos ingressados, ocorre também nos estudantes que ingressaram por concurso local e nos que ingressaram por reingresso. Quanto ao tempo até à inativação, o tempo desde o ingresso do estudante até à inativação da matrícula tem duas fases de maior risco, neste caso, uma no decorrer do primeiro trimestre e outra entre os 24 e os 37 meses após o ingresso dos estudantes. Verifica-se que não existem praticamente períodos de estabilidade, isto é, períodos durante os quais a probabilidade de inativar é aproximadamente igual, com exceção de um pequeno período entre os 18 e os 24 meses, um outro mais ao final, entre os 37 e os 42. Neste caso, verificámos associações significativas, sobretudo com as fases de acesso. Uma análise sobre os dados que derivam essencialmente do inquérito por questionário. O inquérito por questionário continha uma primeira secção com caracterização socioeconómica, onde tínhamos variáveis como idade, sexo, nacionalidade, distrito de residência, habilitações literárias, situação profissional, agregado familiar e habilitações literárias dos pais ou educadores. Não iremos, obviamente, selecioná-las todas para esta apresentação. E 4 secções seguintes dedicadas à trajetória dos estudantes na Universidade de Évora apenas, aos momentos em que a matrícula ficou inativa, aos motivos pelos quais isso aconteceu e às perspectivas relativamente ao futuro. Uma primeira observação. É possível, ao início desta análise, verificamos que é possível identificar 2 subgrupos de inquiridos. Por um lado, aqueles cuja matrícula ficou inativa no decorrer do curso, são aproximadamente 75%. Por outro lado, aqueles cuja matrícula ficou inativa sem que tenham frequentado quaisquer disciplinas.
pensaríamos à partida que este segundo grupo de estudantes eram apenas aqueles que foram recolocados noutra instituição de ensino superior. Verificámos que não são apenas esses. Há estudantes que, de facto, não frequentaram qualquer disciplina na Universidade de Évora e que ainda assim respondem a um conjunto significativo de questões sobre as quais não deveriam responder, pois não têm conhecimento sobre como é o cotidiano universitário, como funcionam as aulas, como são os professores. Este dado é particularmente importante porque apoia-se em alguma coisa, naturalmente, apoia-se porventura numa representação social sobre aquilo que é o ensino superior, que já vem construída do secundário, e apoia-se naturalmente numa representação social também construída a partir daquilo que é o contributo dos seus pares, de outros colegas, meios de comunicação social, enfim. Do ponto de vista da distribuição geográfica, a percentagem de estudantes do distrito de Évora é bastante superior entre aqueles que inativaram no decorrer do seu curso. Relativamente à condição do estudante na altura em que inativou a matrícula, trazemos este dado porque é particularmente importante para o cruzarmos com outros dados que virão adiante. A condição de estudante na altura mais frequente é a condição de estudante a tempo inteiro, mas também a de trabalhador-estudante sem estatuto. Estas duas condições têm valores superiores a 30%. E a condição de trabalhador-estudante com estatuto é ainda referida por cerca de 22,3% dos inquiridos, que se somarmos aos 30, temos praticamente metade dos estudantes. Relativamente à situação escolar atual à data em que o questionário foi aplicado, a maior parte dos estudantes inquiridos não regressou ao ensino superior após a inativação de matrícula na Universidade de Évora, sobretudo aqueles que inativaram a matrícula no decorrer do curso. Este dado é importante do ponto de vista da política universitária em Évora, concretamente. A percentagem de estudantes que se encontram atualmente matriculados ou diplomados noutra instituição de ensino superior, noutro curso, essa é bastante superior entre os estudantes que inativaram a matrícula sem ter frequentado disciplinas. Em termos de momentos do ciclo de estudo em que os estudantes inativaram a matrícula, o que se verifica é que, de facto, é no decorrer do primeiro ano, é a primeira barra, no decorrer do primeiro ano que acontecem a maior parte das inativações, mas vejamos com atenção os dados relativos ao mestrado, onde a situação é bastante igualitária entre os vários momentos considerados. No decorrer do primeiro ano, com 34,6%, no momento transitar para a elaboração da dissertação, com 29,9%, e durante a elaboração da dissertação, com 35,6%. Portanto, aqui não há uma diferença tão rígida entre o primeiro ano e os anos seguintes. Perguntámos também aos estudantes se falou com alguém e com quem falou no momento de inativação da matrícula. E o que verificámos é que existe uma divisão relativamente equilibrada entre o falou e não falou com alguém, e nos casos em que falaram, os estudantes fizeram-no sobretudo com os pais ou educadores, com o namorado, o cônjuge ou parceiro, com os amigos, os colegas de curso e os colegas de trabalho, deixando de fora, de facto, a universidade, os serviços da universidade. Apenas uma minoria dos estudantes recorreu a professores, ou admitiu ter falado com professores, ou com os serviços da universidade, e ainda menos ao médico, ao psicólogo ou outro. O que poderia ter sido feito na altura para que não deixasse de frequentar o curso na Universidade de Évora? De um modo transversal, a resposta que obtivemos foi nada, pois a decisão estava tomada. Ainda assim, nos casos em que era possível fazer alguma coisa, as principais respostas assinalaram a ajuda económica, por ordem, a ajuda por parte de serviços diversos da Universidade de Évora, a ajuda psicológica e a ajuda familiar. Verificamos aqui uma sobre-representação entre os estudantes cuja matrícula ficou inativa sem que tivessem frequentado qualquer disciplina, de que nada havia a fazer, pois de facto a decisão estava tomada. O principal sentimento com que deixou a Universidade de Évora.
O que verificamos aqui é que, de facto, cerca de 80% dos inquiridos indica sentimentos que, de alguma forma, podemos situar num espectro negativo, são essencialmente a frustração, a tristeza e a desilusão. E verificamos um peso maior dos estudantes que referem o alívio ou o contentamento, sobretudo entre aqueles cuja matrícula ficou inativa sem que tivessem chegado a frequentar quaisquer disciplinas. Portanto, vale a pena aqui também pensar na questão do abandono, como uma decisão aparentemente apenas voluntária dos estudantes, não é? Devo dizer que em todos os momentos de contacto com os estudantes nós evitamos sempre utilizar a expressão abandono, utilizamos a expressão inativação, precisamente porque, como aqui fica bem demonstrado, a situação de inativação pode ser desejada ou imposta de alguma forma, portanto. Os motivos para a inativação da matrícula na Universidade de Évora. Bem, este é um primeiro gráfico resumo dos principais motivos para a inativação de matrícula na Universidade de Évora. E o que verificamos é, de um modo geral, sem fazermos distinção ao nível dos ciclos de estudo, os principais motivos apontados são, por esta ordem, a situação económica, a vida pessoal e a situação profissional, de uma forma ampla, sempre com valores superiores a 50%, mas que nós verificamos estarem profundamente imbricados entre si. No fundo é difícil, e sobretudo as entrevistas foram muito elucidativas a esse propósito, é muito difícil distinguir a situação económica da vida pessoal, da situação profissional. Recorde-se que temos uma grande percentagem de estudantes que eram trabalhadores estudantes à data de inativação. O que verificamos também é uma agudização dos principais motivos invocados pelos estudantes, cuja matrícula ficou inativa, sem que tivessem chegado a frequentar quaisquer disciplinas. Aqui vou apresentar rapidamente a lista dos motivos que incluímos em cada uma das grandes categorias de motivos. Para a motivação para o curso, a listagem das várias subcategorias, a estrutura curricular e o funcionamento do curso, a tese, estágio, trabalho de projeto, o desempenho de docentes, aquilo a que os estudantes efetivamente respondiam num questionário era cada um destes submotivos, ou cada uma destas subcategorias. O mesmo em relação às infraestruturas e equipamentos, aos serviços de apoio e aconselhamento, à transição e integração na universidade, à situação económica, à situação profissional e à vida pessoal. Uma análise mais detalhada sobre as categorias que efetivamente foram mais respondidas dentro daquele que é, à primeira vista, o principal motivo para a inativação da matrícula, os aspectos relacionados com a situação económica na altura. O que temos aqui? Temos valores superiores a 60% que apontam para uma dificuldade expressa em pagar as propinas, mas depois valores igualmente elevados para outras realidades relacionadas com a situação económica que têm a ver com a dificuldade em gerir economicamente a deslocação de casa. Nomeadamente o pagamento de quarto, casa, despesas com alimentação, despesas com deslocações, a dificuldade em gerir economicamente a vida académica, as despesas com livros, as fotocópias, a aquisição de material pedagógico específico e também o surgimento de despesas adicionais inesperadas. Uma leitura conjunta entre as questões abertas e as questões fechadas permite-nos ir um pouco mais além desta análise. O que fizemos nesse ponto, como também foi referido na abertura, em todas as categorias de motivos, deixem-me mostrar, por exemplo, num destes exemplos, na situação profissional, era apresentado um conjunto de categorias possíveis e havia sempre uma opção de o inquirido responder, utilizar as suas próprias palavras para apresentar um motivo. Quando começámos a fazer a análise dessas respostas, verificámos que eram muitas e verificámos que não podíamos simplesmente alocá-las à grande categoria onde ela tinha surgido. Porquê? Porque o que verificámos foi que os estudantes, de um modo geral, utilizaram todos os espaços abertos num questionário, o que normalmente não acontece
quando utilizamos este tipo de instrumento de recolha de dados, grande parte dos estudantes utilizaram os espaços abertos para escrever, para relatar os seus motivos, independentemente deles fazerem sentido ou não para nós com aquela categoria que estava ali. Portanto, o que tivemos de fazer foi uma análise mais ampla sobre as questões abertas, no fundo, colocá-las todas num saco e depois então alocá-las a cada uma das categorias. Aqui temos desculpem. E aqui já temos um resultado dessa análise. À vossa esquerda, os motivos dos que inativaram durante o decorrer do curso e depois os motivos dos que inativaram sem ter frequentado qualquer disciplina. E o que verificamos para já, numa leitura também ainda superficial, é que os motivos que entram como os 3 principais motivos alteram-se e a sua ordem também se altera. No caso dos estudantes que inativaram durante o decorrer do curso, temos em primeiro lugar a situação económica, a vida pessoal, a estrutura e o funcionamento do curso. E entre os estudantes que inativaram sem ter frequentado, a situação económica, a situação profissional e aqui a vida pessoal. Vejamos agora, ao nível dos ciclos de estudo, as associações que se revelaram mais significativas. Apenas para os estudantes que inativaram a matrícula no decorrer do curso, consideramos não valia a pena trazer aqui a análise mais detalhada sobre aqueles que inativaram sem ter frequentado. O que é que verificamos ao nível das licenciaturas? A motivação para o curso, as infraestruturas e equipamentos da universidade e a fase de transição e integração na universidade, são estes motivos que revelam associações significativas ao nível dos ciclos da licenciatura. Em termos de mestrado integrado, a estrutura curricular e o funcionamento do curso e o desempenho dos docentes. A nível de mestrado, a tese, estágio, trabalho de projeto. A nível de doutoramento, a situação profissional na altura. E ao nível da pós-graduação, a motivação para o curso, a estrutura curricular e funcionamento do curso. E pensamos que estes dados são particularmente interessantes para ir além da explicação inicial sobre os motivos económicos. Uma outra análise também, e apenas sobre os estudantes que inativaram a matrícula no decorrer do curso, mas agora por momento em que o fizeram. Na licenciatura, o que verificámos foi associações significativas. A situação económica na altura revela-se particularmente importante para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. As infraestruturas com maior importância para os estudantes que inativaram no decorrer do segundo ano. O desempenho dos docentes com maior importância para os estudantes que inativaram no decorrer do terceiro ano. A situação profissional na altura com menor importância para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. Portanto, esta perspectiva é igualmente importante porque nos dá uma cadência dos motivos acompanhando, digamos assim, a trajetória dos estudantes na nossa universidade. Em termos de mestrado, uma análise semelhante para o mestrado, a estrutura curricular e o funcionamento do curso surge como particularmente importante para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. O desempenho dos docentes com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação. Os serviços de apoio e aconselhamento da universidade com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação e menor importância para os estudantes que inativaram no momento de transitar para a elaboração da dissertação. A situação profissional na altura, com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação e menor importância para os estudantes que inativaram no momento de transitar. A vida pessoal na altura, com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação. E não verificamos associações significativas por momento ao nível dos outros ciclos de estudo. Análise ao inquérito por entrevista, a última fase do estudo. Estas são as principais secções do inquérito por entrevista. Uma primeira no fundo, acompanham também as principais secções do inquérito por questionário. A caracterização socioeconómica, a trajetória escolar, os motivos que conduziram à inativação de matrícula e as perspectivas de futuro em termos académicos.
E aqui temos aqueles, a partir de uma análise categorial, aquelas que são os principais resultados da análise das entrevistas. Não trago os certos de entrevistas, mas porque ocuparia demasiado tempo a apresentação aqui. No fundo, esses certos, essas narrativas, que depois poderão ler de forma detalhada no relatório, esses certos o que vêm, de facto, é dar textura, se quiserem, vêm colorir os dados estatísticos que são sempre, perdoem, mais áridos, talvez. Não têm tanto rosto como têm esses certos, essas narrativas. E, de facto, as respostas dos entrevistados permitem reforçar aquelas que são as nossas conclusões a partir de 4 dimensões principais. São as primeiras. Por um lado, enfatizam os equilíbrios, muitas vezes também desequilíbrios, instabilidade, estabilidade da situação económica, aspectos relacionados com a estrutura curricular, o funcionamento do curso, maior ou menor desmotivação por parte dos alunos, que também não é sempre constante em função dos vários momentos. Aspectos relacionados com as dissertações, as teses e as orientações, onde naturalmente também se cruzam muitas variáveis, e por fim a gestão e conciliação entre as várias dimensões da vida. Por fim, as entrevistas foram também particularmente ricas na medida em que foi possível retirar daí muitas sugestões de medidas de combate ao abandono escolar. Muitas delas não foram também sintetizadas no documento que têm convosco, mas que ainda assim podem ser aproveitadas noutros momentos pela equipa reitoral. E chegamos ao fim do resultado do nosso estudo. Tem que ver exatamente com a apresentação das medidas que, de alguma forma, permitam minimizar o abandono ou, pelo menos, intervir em algumas situações que até certo ponto possam ser evitáveis. O nosso objetivo é, pois, sentar os alunos no banco que está dentro dos claustros, trazê-los para dentro da universidade. Vale a pena dizer que estas medidas que irei apresentar resultam, por um lado, dos resultados que analisámos a partir da base de dados dos serviços académicos, do inquérito por questionário, do inquérito por entrevista, mas também de uma sessão de brainstorming que fizemos a determinada altura aqui na Universidade, com recurso a um dinamizador externo e com participação de estudantes de vários ciclos de estudo, e também, em última instância, com recurso a um banco de ideias criativas que promovemos online, através de uma plataforma. Enviámos uma solicitação a todos os alunos da universidade e obtivemos uma participação bastante positiva e rica. O que é que nós constatamos num primeiro nível de intervenção? Constatamos que há inúmeras inativações administrativas, via requerimento, sem rosto. São inativações dirigidas à senhora reitora, mas a senhora reitora tão pouco chega a apreciar, no fundo, esses requerimentos, porque eles são analisados em níveis anteriores, nomeadamente ao nível dos serviços académicos, mas é mesmo assim. É mesmo assim o procedimento. Depois verificamos que constatamos um elevado número de estudantes que inativam sem falar com alguém. Verificamos que na academia somos todos nós, os professores, os pares, os colegas, os primeiros a identificar as ausências nas aulas, nas salas ou nas avaliações. E, de facto, coloca-nos sob uma responsabilidade enorme deste ponto de vista. E, naturalmente, o silêncio e a invisibilidade por trás de muitas situações de inativação de matrícula, porque é verdade que nós detectamos que os alunos não estão lá ou não estão lá tanto, mas, do ponto de vista da instituição, o que temos é, mais à frente, um semestre depois ou 2 semestres depois, a constatação da inativação da matrícula. Portanto, parece-nos, pois, fundamental escutar os estudantes, e este é o nosso primeiro domínio de intervenção proposto. É preciso escutar os estudantes. Nós propomos medidas a curto, a médio e a longo prazo. Perdoem-me, não vou entrar no detalhe das medidas, eles constam de um documento que vos foi distribuído à entrada. Dizer apenas que a curto prazo propomos um conjunto de medidas que possam ser implementadas o mais rapidamente possível, se possível ainda no decurso do primeiro semestre, e algumas delas foram, nomeadamente uma ação de sensibilização ampla
de que é exemplo também esta conferência, através de cartazes, através de uma disseminação nas redes sociais institucionais, que já está feito, passou ao início. A médio prazo, propomos um conjunto de medidas que possam ser implementadas ainda no decorrer do presente ano letivo e, a longo prazo, digamos, possam ser iniciadas agora, pensadas agora, para implementar no próximo ano letivo, com início em setembro. Num outro domínio de intervenção, constatamos o quê? Que os estudantes desconhecem inúmeros serviços e apoios existentes na Universidade de Évora. E a sessão de brainstorming foi particularmente reveladora disto mesmo. Muitas vezes os estudantes sugerem serviços, sugerem apoios que de facto já existem, mas que eles desconhecem. Desconhecem também prazos, inscrições, regulamentos que estão disponíveis, estão publicados em papel, via web. Existe muitas vezes um desfazamento entre as expectativas que os estudantes colocam nos professores, nos pares, na universidade, o real funcionamento dos cursos e, de alguma forma, as exigências da vida académica, que são muitas, sabemos. Os estudantes desconhecem também inúmeros protocolos, programas específicos, oportunidades de estágios, de bolsa, etc. Parece-nos, pois, fundamental esclarecer os estudantes. Este é o nosso segundo domínio de intervenção e, a este propósito, propomos medidas a curto, médio e longo prazo. Num terceiro domínio de intervenção, constatamos igualmente que os estudantes enfrentam, um pouco como todos nós, naturalmente, momentos de indecisão, de dúvida, de ansiedade, dificuldades várias também na gestão económica da vida cotidiana, portanto, não apenas naquele momento mais episódico de pagar a propina, mas, de facto, naquilo que é a gestão económica cotidiana de estar a estudar numa universidade, deslocado de casa, etc. Desconhecem procedimentos particulares, estatutos especiais, legislação específica que poderia ser utilizada em seu favor para os proteger de alguma forma, porque está pensada, está publicada exatamente para isso. E, por outro lado, notamos também, em alguns contextos, uma falta de preparação, diria, por antecipação, para aquilo que é a vida universitária, nomeadamente lidar com a distância, gerir orçamentos, preparar tarefas domésticas, etc. Neste domínio, parece-nos também aqui fundamental aconselhar os estudantes e propomos também um conjunto de medidas a curto prazo, a médio e a longo. Uma destas medidas está neste momento está também já em curso, tem que ver com o aconselhamento aos estudantes sobre soluções possíveis e disponíveis que a Universidade já tem para que eles possam lidar com as dificuldades que enfrentam no seu percurso académico, evitando de alguma forma que essas dificuldades se venham a traduzir numa situação de inativação da matrícula. Foi construído um endereço de e-mail para o qual os estudantes podem, enfim, enviar, reportar essas dificuldades e elas serão depois respondidas de alguma forma. Por fim, constatamos também que os estudantes vivem sentimentos de insegurança, de instabilidade económica, enfrentam imprevistos vários da vida pessoal, dificuldades várias também no percurso académico e muitas vezes acusam a falta de tempo, dificuldade em gerir o tempo. E, desse ponto de vista, parece-nos que aqui podemos apoiar os estudantes. Mais do que aconselhar, aqui talvez possamos apoiar os estudantes e, para isso, propomos um conjunto também de medidas a curto, a médio e a longo prazo. Este é o resultado do trabalho que nós desenvolvemos ao longo do último ano. Estou naturalmente disponível para responder às vossas dúvidas ou questões após a apresentação da professora Elisa. Muito obrigada pela vossa atenção.